Então, continua. Boa noite, amigos. Estamos aqui no Papo de Backstage hoje com o tema Formação Técnica para Jovens. E eu vou conversar com algumas pessoas aqui que sacam muito de técnica, de backstage, do cinema, da música, do teatro, do som, da cenografia. E é com um grande orgulho que eu vou conversar com pessoas aqui que são amigos de profissão e a gente vai conversar sobre esse tema que é formação técnica para jovens, né? O que a gente precisa fazer, formar novos técnicos. Então, eu vou chamar agora para conversar com a gente o Gustavo Dias, que é um técnico de som há mais de 25 anos, diretor de palco, já fez Plebe Hood, Hélio Oléria, viajou meio mundo fazendo direção de palco e sonorização. É um parceiro, amigo, e com muito prazer eu queria te perguntar, Gustavo, primeiramente, boa noite. E como é que foi a sua formação, meu amigo? Como você começou nessa área? Boa noite, André. Boa noite, Dedé, meu amigo. Que bom estar com você aqui, né? A gente trabalha junto há tantos anos e agora estamos aqui podendo falar um pouco sobre a nossa experiência. Em primeiro lugar, obrigado ao LabFaz pelo convite. Me sinto muito honrado. Parabéns pela iniciativa, tá? Eu acho que é uma coisa que a gente está precisando tanto há tanto tempo. E ver o LabFaz trabalhando por nós. Obrigado a todos do LabFaz. Fala sobre sua formação, Gustavo. Como é que ela aconteceu? Como é que você se formou? De que forma que você chegou nessa área? Dedé? Sim, continua. Pode continuar. Vamos lá. É o seguinte, eu vou falar um pouco sobre a minha formação profissional, porque, em primeiro lugar, é sobre o que eu posso melhor falar, e depois eu vou partir para um pouco sobre o que eu acho que poderia alcançar assim, a formação profissional dentro do Brasil. Eu vim de um lugar de extremo privilégio, é importante eu frisar isso, né? Eu não vim de uma família abastada, mas o meu pai tinha uma empresa de som e isso me proporcionou, beleza, que eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida, mas isso me proporcionou poder procurar as melhores escolas públicas, estudar alguns anos em escola particular, obter informações vindas de várias fontes. Então, assim, quando eu era criança, eu estudei língua estrangeira, eu estudei violino, eu estudei piano, eu estudei flauta doce, eu estudei teoria musical. E isso quando eu nem sabia que eu trabalharia em um palco, né? Então, assim, isso foi me dando um background para hoje como eu trabalho, como eu me posiciono no mercado, como eu absorvo informações e tudo mais. E junto com isso, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa que buscou outras informações aleatórias que veio de vários outros lugares. Então, assim, eu tive além desse grande privilégio que eu tive, social em primeiro lugar, né, que eu pude ter acesso a aulas de música, aulas de língua estrangeira e tudo mais, eu tive um privilégio ocasional, porque a empresa do meu pai, por acaso, era uma empresa de som. Era uma empresa, então, por isso eu pude, quando eu era criança, 7 anos de idade, tem alguns membros aqui dessa sala que, assim, me conhecem desde a cidade, né? Eu não vou falar quem, entendeu? Mas ela me conhece desde a cidade, ela sabe, né? Então, já me viu nos palcos e tal, então, assim, desde criança eu estou rodando pelos palcos e olhando o que as pessoas fazem e tudo isso me deu muito background. Então, assim, chegou um determinado ponto em que eu pude
sair da esfera da empresa do meu pai e partir para trabalhar com outros artistas. Então, assim, é aquele efeito bola de neve em que o conhecimento acumulado vai virando a seu favor e tudo isso facilita a absorção de novos conhecimentos, né? E essa é a minha história. É aqui que eu estou hoje, tentando passar um pouquinho do que eu sei sempre que eu posso para os meus amigos e tal, sem muito método, mas dentro daquilo que eu tento oferecer, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu recebi, né? E o que que eu acho, cara? Como é que eu acho, o que que eu espero da formação profissional para backstage na nossa cidade, em primeiro lugar, né? E depois que isso cresça para outras esferas. Eu espero que possa existir um formato extensivo de ensino. A gente tem um problema sério no Brasil, que é o seguinte: as crianças, você pergunta para uma criança, o que você quer ser quando crescer? A criança quer ser advogado, a criança quer ser policial, a criança quer ser médico, a criança quer ser astronauta, tem criança que quer ser as coisas mais diversas que existem. Nenhuma criança fala, eu quero ser host, eu quero ser técnico de som, quero ser técnico de iluminação, eu quero ser contra a regra, eu quero ser stage manager. Ninguém fala isso. O profissional de cultura no Brasil, ele não é visto como uma profissão, ele é visto como algo que as pessoas estão fazendo, enquanto não pintou algo melhor, entendeu? Então, assim, isso parte muito de um posicionamento. Para mim, existem passos que precisam ser cumpridos, prioritariamente, que parte desde o posicionamento dos profissionais que já estão aqui nesse mercado, entendeu? E caminha por oferecer além desse posicionamento, oferecer uma perspectiva para para quem está vendo isso, para que a pessoa possa falar, cara, isso é algo que eu posso fazer para minha vida, até aposentar. Eu não preciso, não é algo que eu vou fazer até os 45, quando a minha coluna não aguentar mais, e eu vou procurar um outro emprego e vou ficar muito fodido da minha cabeça, porque passei a vida inteira trabalhando com uma coisa e não é mais isso, meu corpo não pode mais fazer isso, entendeu? E aí agora eu não tenho um plano de aposentadoria, eu não tive educação financeira, não tive educação cultural, é o panorama da maioria dos profissionais, né? São os profissionais que começaram na carga e, e foram ficando e foram evoluindo e se tornaram técnicos e muitos se tornaram donos de empresa, outros se tornaram coordenadores de eventos e tudo mais, mas nós estamos falando aqui do 1%, né, que sai da ponta, assim, que coloca o nariz para fora. A base da pirâmide vai ficar toda ali, dependendo de um trabalho que não tem muito... você não consegue escalar no seu trabalho, né? Você não tem um plano de carreira, você não tem um plano de aposentadoria. Então, eu acho que isso é uma coisa muito séria que precisa ser discutida. Para quê? Para que você possa, depois disso, passar a oferecer um curso para profissionais que possam te dar, dentro do mesmo curso, uma experiência de inglês técnico que, pô, eu estou vendo com a maior felicidade do mundo o Antônio Serralvo transmitir assim, com muita maestria isso para a galera, entendeu? E curso de finanças, cara, curso de economia, economia doméstica, planejamento de carreira, entendeu? A pessoa precisa aprender, além do áudio, várias outras coisas, porque essa pessoa ela quer aprender áudio porque ela precisa daqui a pouco de um emprego, ela precisa estar trabalhando daqui a pouco, ela precisa estar funcional para poder trabalhar e ganhar uma grana.
Então, assim, ela, além das coisas técnicas do áudio, da iluminação, do stage, de tudo isso que ela precisa saber, ela precisa ter essa formação paralela de background, música, inglês ou outra língua estrangeira, se a pessoa tiver saco ou disposição para uma terceira, né? Saco é até a palavra errada, porque parece que é uma coisa chata, é uma coisa super legal. Então, se a pessoa tiver disposição para pegar um terceiro idioma, se a pessoa tiver pilha para ir atrás de estágio em outra empresa e tudo mais, e fazer uma formação orgânica, mas de forma acelerada, entendeu? Isso tudo dentro de um método, eu acho que é uma coisa que vai trazer muita riqueza na formação profissional das novas gerações de técnicos e técnicas da nossa cidade e do nosso país. Mas você, Gustavo, você tem conhecimento de alguma formação técnica em Brasília que não seja daquela forma que eu comecei carregando case e fui aprendendo? Você tem algo assim? Olha, Tem escola para isso em Brasília, qualificada ou não? a Pode gente fazer tem, na a web. gente tem, então, a gente precisa levantar os louros aí para quem tá lutando para isso aí, entendeu? A, a gente tem a Escola Técnica de Brasília que pode te fornecer um background inicial, né? Mas ela vai te ensinar sobre áudio. A gente tem outros cursos também menores aqui. O que eu conheço principal, que te dá um curso de 2 anos, né? É a ETB, que vai te dar um DRT e tudo mais e tal. Agora nós temos o LabFaz, que está conseguindo oferecer online um conteúdo que, assim, há 10 anos atrás, a gente pagava uma fortuna para poder aprender, entendeu? A gente tinha que ir para São Paulo, pagar uma nota de hotel, pagar avião e ter que se virar nos 30 ainda lá para poder pegar o curso no meio de um monte de gente, de ruído na aula e tudo mais. Então, assim, é uma oportunidade sem precedentes, né? Mas os cursos que nós temos permanentes em Brasília, que eu posso citar, tem a ETB. Eu não me lembro se o CAN, Centro de Áudio, é o CAN do Vladimir da Malha, eu não me lembro se o CAN ainda atua em Brasília. Cara, Não, eu acho que Canta já parou faz por tempo. aí. O CAN já parou faz tempo, é isso aí. Então, é isso. Os amigos que quiserem contribuir aí, quem quiser citar alguém aí, por favor. Mas, infelizmente, a gente ainda não viu ser aplicado no mercado um curso que possa oferecer um background maior para facilitar a absorção do conhecimento dos profissionais, porque tanto quem vai aprender áudio como quem vai aprender iluminação, ou outros setores, quem vai montar palco e tudo mais, gente, as disciplinas abordadas, os conteúdos abordados nesses cursos, são conteúdos que são contidos dentro de disciplinas de curso superior de engenharia. A gente tem física, a gente tem mecânica, aí, a gente tem matemática aplicada, aí, entendeu? A gente tem cálculos complicados para serem feitos aí. Então, assim, não adianta a gente simplesmente apresentar essas informações técnicas apuradíssimas para um público que ainda não vai poder absorver isso. Então, eu acho que a gente precisa muito de um curso que ensine in e out para os profissionais que querem aprender a montar um sistema de som, entendeu? Que aprenda o fluxo de sinal, que aprenda eletricidade básica para poder não queimar um equipamento que esteja montando, para que a pessoa possa começar a auxiliar. A experiência prática ela é importantíssima
mais importante ainda, se a pessoa tiver a oportunidade de aprender a teoria e aplicar isso na prática. Por isso que as faculdades têm laboratórios, né? E o que eu acho que, que um profissional completo de áudio, quando chega em determinado nível da carreira, o que ele detém ali em conhecimento é equivalente a uma faculdade, a um curso superior. Então, assim, tá lançada a semente aí, ó. Faculdade de áudio, por favor, vamos espalhar as faculdades de áudio. E eu estou falando áudio porque áudio é o meu mundo, né? Mas isso envolve iluminação. Podemos fazer a universidade do backstage. Eu acho que vai ser muito. Baseado no seu entendimento, como é que a gente pode trazer essa formação técnica e trazer novos técnicos? Como você falou assim, eu quero ser hold, eu quero ser assistente de palco. O que você pensa, o que você imagina, como a gente trazer novos técnicos para essa formação técnica? E como a gente também vai dar o suporte? Porque também não adianta a gente dar um curso e a pessoa ter o certificado e ficar na gaveta. A gente também tem que dar um suporte para a pessoa fazer como é que se diz assim, uma oficina, sabe? Ser um estagiário numa empresa, ou num show. Como é que você vê a situação na sua área de trabalho em Brasília? Como formar técnicos de som em Brasília de forma que eles sejam atendidos depois do curso? Seria essa a pergunta. Então, bicho, essa é a pergunta do milhão. Porque, assim, nós estamos numa pandemia aí e não tem trabalho. Isso é uma coisa complicada para agora. Mas, assim, eu não sou muito de fazer apostas, mas a gente pode esperar talvez uma demanda reprimida para quando a gente finalmente conseguir vencer essa pandemia devidamente, adequadamente, né? Sem paliativos, sem maquiagem, sem mascaramento. Quando a gente derrotar de verdade esse vírus, eu acho que a gente tem condições de provocar uma reação no nosso mercado que consiga absorver os profissionais, né? Mas eu acho que a gente, para poder falar sobre isso, a gente passa por um brainstorm muito mais profundo, né? Porque é uma coisa que não vai depender exclusivamente do nosso mercado. Ele depende do nosso contexto sociopolítico, depende do contexto econômico do país, ele depende um pouco do contexto, até um pouco do contexto cultural assim do povo, porque assim, existe uma certa campanha para transformar a cultura num bem supérfluo, né? Existe uma campanha aí que quer transformar a cultura num bem dispensável. E a gente sabe que a cultura é um bem essencial para o ser humano. E ela se manifesta de várias formas. É uma ignorância até esse tipo de defesa, porque assim, a pessoa não consegue frear a cultura, entendeu? Então, depende de muita coisa para você poder absorver e fazer uma previsão. Mas o que você precisa, na verdade, é de um mercado aquecido e de sucesso na inserção de novas práticas de mercado, né? O mercado, hoje em dia, ele tem um problema em que, às vezes, não existe verbo suficiente para custear tudo que as pessoas precisam, todas as demandas de um evento. E o que a gente vê, às vezes, dentro em cima de um palco, são pessoas acumulando funções, né? Então, assim, se você tem pessoas acumulando funções, você significa que talvez você pode absorver mais gente para fazer esse trabalho. Você não precisa ter pessoas acumulando funções ali. Então, assim, você precisa... É uma luta que eu acho que transcende a parte de formação profissional. Entende? Maravilha, amigo. Obrigado. Eu tenho que dar um informe aqui,
que eu acabei esquecendo, né? E aí eu levei uma puxada de orelha aqui, que é o seguinte: o backstage, o local seguro, onde você pode discutir os assuntos mais importantes, relevantes ou até mesmo polêmicos da nossa categoria. Aqui estamos em casa, em espaço de acolhimento, e que todos têm a mesma voz. E essa é a iniciativa do Projeto Lab faz, o fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG, acesso e apoio ao backstage, Brasília e Infino. Então, eu precisava dar esse informe antes. Diga lá, Léo. Muito obrigado, querido. Agora eu vou chamar Lide Leão, formada em cênicas, produtora cultural, nacional e internacional, secretária de Justiça, e ela dá oficina de teatro no Espaço Céu, em Ceilândia Norte, e uma grande amiga e parceira que eu tenho o prazer de trabalhar com ela e de ter trabalhado com ela. Lide, me conta como é que é sua história e o que a gente pode trabalhar para a formação técnica no futuro. Boa noite. Boa noite a todas, todos e todes. É um grande prazer estar aqui. Obrigada, Dedé, pelo convite. E quero levar aí minha gratidão a esse projeto maravilhoso que o LabFaz está fazendo, está produzindo na nossa capital. A gente precisa muito fortalecer esse mecanismo tão importante para se fazer qualquer coisa dentro do teatro ou de shows. A gente precisa de vocês, técnicos, precisamos de nós, né? Dentro da minha formação, quando eu comecei a entender um pouco os processos técnicos, foi na universidade, na UNB, quando eu fiz o curso de artes cênicas, mas a gente não se aprofunda tanto lá, porque a gente não tinha na época, né? Eu entrei em 97, a gente não tinha na época ainda um equipamento assim tão profissional e favorável para que o aluno de graduação pudesse estar ali estudando e conhecendo com profundidade esse mecanismo tão importante. Quando, em 99, eu fui professora contrato temporário lá em São Sebastião, eu organizei um grupo de 45 alunos para a gente passar uma tarde conhecendo os bastidores do Teatro Nacional, da Sala Vila Lobos e da Sala Martins Pena. E nesse encontro, eu tive muitas aulas, porque nós tivemos a oportunidade, além de levar os alunos do noturno no ensino médio, nesse dia, nós fizemos oficinas, dialogamos, conversamos com os técnicos de luz, de iluminação. Eu fui antes no Teatro Nacional, pedi a oportunidade para abrir esse espaço para que o aluno do ensino médio noturno pudesse conhecer a parte técnica do que é fazer teatro, do que é fazer show, dentro de uma caixa cênica, né? Dentro do teatro italiano, que é o que a nossa Sala Martins Pena oferece, e a Sala Vila Lobos, que, infelizmente, são duas salas de altíssimo potencial, né, de produção, de formação, as mesas de luz, de som, é algo assim maravilhoso conhecer esse equipamento que tinha na época no Teatro Nacional, e que nós estamos fechados, é um equipamento tão importante que está fechado. Então, esse contato junto com os meus alunos na época, foi muito importante, porque depois a gente voltou com um grupo seleto de alunos que se interessaram pela área técnica, né? E voltamos para passar mais uma tarde com eles. Infelizmente, foram só 2 encontros, porque existia uma demanda muito alta no teatro, né? de trabalho, e eles puderam ver a montagem de luz de uma ópera. Não me lembro, não consegui me lembrar qual foi a ópera na época, mas foi algo incrível. Dentro de todas essas estruturas técnicas que a gente precisa, e tem assim uma grande ausência de profissionais, porque muitos profissionais, né, são trazidos de São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Agora que a gente começa a ter aí em Brasília um grupo, assim, agora eu digo de uns 10, 15 anos para cá, com profissionais como o Dedé, que estão aqui na cidade, que foram para outros lugares, né?
outros profissionais que tiveram que investir um curso em outras capitais e que nos trouxeram conhecimentos, estão aqui fortalecendo o cenário técnico. Mas a gente sente muita falta demais, né, e de como despertar, como a gente sabe aí, né, o Gustavo comentou a respeito das grandes problemáticas que o profissional técnico ainda enfrenta, né, dentro da área técnica de profissionalismo, né, uma carteira, um registro, cursos profissionalizantes, principalmente quando nós estamos aí numa era tão tecnológica, né, de luz, de som, novos equipamentos em inglês que vem chegando. Eu trabalho no Céu das Artes, quem toma de conta desse espaço é a Secretaria de Justiça. Eu sou professora da Secretaria de Educação, professora de arte, e estou cedida para a Secretaria de Justiça dentro desse espaço. O espaço onde eu trabalho, que é na Celândia Norte, nós temos um cine-teatro para 128 pessoas ficarem sentadinhas, acomodadas, um espaço com equipamento profissional de luz e de iluminação. Assim, dá para começar, né? Não é uma mesa gigante, aquela coisa assim como a Sala Vila Lobos tinha na época, mas dá para começar a oferecer oficinas técnicas de formação continuada e básica e depois avançada, tanto na área de iluminação como na área de áudio. Existem várias perguntas aí, eu queria que talvez que o Dedé fosse me orientando o que a gente poderia estar comentando agora, porque senão eu vou emendando aqui e vou falando sozinho, para a gente poder abrir um diálogo. Tá, tudo bem. Eu vou abrir aqui primeiro uma pergunta que a Kika quer fazer, e aí eu esqueci de chamar ela aqui. Depois da Kika, eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre como é que é a formação lá na Escola Céu. Se a galera tem uma formação técnica, se tem professores lá dando esse suporte, como está funcionando. Mas primeiro eu queria chamar a Kika, meu bem. Desculpa, tá? Eu ter te chamado antes. Por favor, a palavra é sua. Tamo junto, Dedé. A gente vai fluindo junto com a conversa, né? Aí, Kika. Para a gente fazer um exercício de pensar um pouco, né? Parte desse título, a gente fala assim, professor estagiário. E a gente está falando bastante. Está falhando. Travou. Seu áudio Está falhando o áudio dela. Formação técnica sobre... Mas, na realidade, não é... Beleza, melhorou? Vamos lá. Sim, cara, então, melhorou. Acho que é do começo, né? Então, a gente está falando muito sobre qualificação, sobre formação, sobre curso, sobre investimento, juventude. Mas eu acho que, na visão que eu faço, na visão que eu tenho, né? A pintura que eu faço, não é bem assim que funciona na realidade. Eu identifico, como até o Gustavo citou, que existe um movimento meio que natural de formação, onde você vem como uma lagartinha, você entra num casulo e depois você chega no pau. E existe forma de carregador para road, e daí para frente. Só que vem o mercado pedindo uma demanda de formação, de qualificação, que ela vem diferente. E aí a gente se embarrera nos processos, por exemplo, de estágio, de formação prática, como citado pelo Gustavo. E aí a provocação que eu venho fazer é: como vocês enxergam essa função dentro das características no backstage, que, apesar de muito bonito o tópico, como o Gus falou, a gente não tem uma faculdade em que tem um estágio que ele é pré-determinante para a sua formação e que são determinadas horas e ele tem que ser remunerado, sabe? E aí eu queria que a gente fizesse uma leitura de
como é isso, dessa inserção desses novos profissionais no mercado. Não só jovens, mas Kika, desculpa, depois que você falou de como fazer a inserção dos profissionais, cortou tudo. Kika, está cortando muito o seu áudio. Tá pingado. Não, eu entendi muito bem até só isso, eu estava só concluindo, sobre a inserção dos profissionais do mercado, né? Depois disso, embolou. Mas é isso. Depois disso, eu só fiz uma pergunta. Como vocês leem isso na nossa realidade? Como vocês veem isso acontecendo de forma que seja boa? Eu vejo como um puta desafio. Não sei se a pergunta foi para mim, mas eu já respondi. Isso já puxando o gancho. Eu já puxando o gancho para a Lídia também responder sobre o CEL, onde ela trabalha. Como ela vê isso lá? Como é que estão trabalhando essa formação? E eu digo, Lídia, assim, o aluno ele quer ser artista, ele quer ser pintor, quer ser cantor, mas vocês têm um trabalho de trazer eles para a parte técnica, falar para eles, olha, você pode ser um iluminador, pode ser um sonoplasta, um hold, um técnico de som. Como funciona lá? Eu sou professora de teatro no espaço, além também de artes visuais. Então, o grupo de teatro na qual eu trabalho, eu sou a primeira professora nesse espaço e sou a única professora também lá nesse espaço. E que, infelizmente, o Céu das Artes ele está fechado por causa da pandemia. Existem vários projetos voltados para esse espaço, mas ele está fechado e então a gente pensa que, né, dentro do grupo de teatro, assim que ele abriu, ele é um espaço novo, né, vai fazer 4 anos, agora no final do ano, em abril do ano que vem, na verdade, vai fazer 4 anos. Então, é um espaço novo ainda que não foi utilizado da forma de todas as potencialidades que ele oferece. Mas, como professora de teatro, é minha obrigação apresentar para esse grupo de teatro todas as ferramentas que contemplam a linguagem artística, né? Então, desde a parte da cenografia, do figurino, da maquiagem, da iluminação, além da parte da atuação, porque é necessário que se forme um grupo técnico para se apresentar, porque não vai adiantar muito a gente fazer um corpo de atores se a gente não tem um corpo técnico para poder manipular a luz, para poder manipular o som, para poder fazer o desenho dessa luz. Então, quando o Gustavo comentou aí a respeito de algumas temáticas que possam englobar esse universo técnico, né? A gente pensa em informações acerca de um trabalho de produção de direção de luz, né? Composição de cenotécnica. Então, a inserção desses técnicos dentro do mercado, eu trabalhei no Cena Contemporânea, trabalhei no MIDI como produtora local aqui em Ceilândia, que é onde eu moro e trabalho também. E, não sei, eu fiquei pensando nas possibilidades, de repente, que esses grandes festivais nacionais e internacionais que a gente tem poderiam abrir espaços, né, durante os seus acontecimentos, na sua agenda, na sua programação, oferecer encontros técnicos, né, de formação e até mesmo assim, olha, quem se interessa em entender um pouco mais a parte técnica, né, do teatro ou de um show, esse festival vai abrir vagas para falar com tal e tal artista e tal técnico renomado aí na nossa área, né, que a gente respeita. Nós temos algumas pessoas bastante importantes no cenário aqui em Brasília nessa área. Então, creio eu que isso seria algo bastante interessante para a inserção de novas pessoas, de pessoas interessadas em conhecer o planejamento de uma luz, de uma ópera, o planejamento de uma luz do grupo Corpo, que tem uma luz X. Então, assim, creio que esse seria um caminho bastante relevante para fortalecer
e os novos, né? A gente precisa estar renovando e ampliando esse mercado técnico. A inserção desses estágios que a Kika está falando aí, né? Como a gente abrir áreas de estágios, como a gente abraçar, porque a gente sabe que a realidade, a gente não tem em Brasília uma casa de formação técnica. Eu não conheço. A faculdade do Sina de Moraes, até onde conheço, não oferece. A UNB não tem uma formação técnica ou para áudio, para iluminação, algo bem específico, assim, a gente não tem. Embora a gente tenha a Casa de Itália, o Teatro Mapati, que está sempre oferecendo uma oportunidade, né, que é a Casa de Itália e o Teatro Goldoni, né, são parceiros ali nas estruturas de oferecer bastante oficinas técnicas. São alguns espaços, desculpa te cortando, são alguns espaços que dão alguma formação técnica, mas é para a pessoa que já está na área, né? O Casa de Itália mesmo, um tempo atrás, teve um curso de cenografia, mas você já tinha que ter um conhecimento da área. Teve um curso de iluminação, mas era do médio para o avançado. Então, tem coisas que acontecem em Brasília que não vêm para atender os jovens, entendeu? Para formar. O básico, a juventude, a galera que está no ensino médio. É o que acontece nisso. E esse tema que eu tô conversando com vocês hoje é isso. A gente precisa, eu digo assim, todos, de formação, de trazer, de fazer a pessoa sentir vontade de ser o profissional da área. E não é começando a trabalhar como assistente do assistente do assistente. Em Brasília, a gente precisa ter essa coisa. E não acontece muito disso, né? O Céu das Artes, a gente tem parceria, assim, é um espaço que atende toda a comunidade e a gente tem parceria com as escolas mais próximas do espaço, para que, logo nesse período pós-pandêmico, nós possamos oferecer aí para a comunidade uma oficina de iluminação, uma oficina de áudio, que, inclusive, o Dedé se prontificou a vir, a estar aqui com esses meninos. Então, eu fiz o levantamento de pessoas da comunidade, a juventude que frequenta um outro projeto voltado para a juventude aqui, que é o Jovens de Expressão, em Ceilândia, que é bem perto, né? Os espaços são bem próximos. A Escola do 102, o SED 7 de Taguatinga, que também tem um trabalho bastante interessante voltado para a cultura. E então essas escolas de ensino médio próximos ao Céu das Artes foram convidados a fazerem parte dessa primeira turma de jovens para conhecer e ter acesso a uma formação básica e depois avançada, creio eu, porque a gente precisa fortalecer esse lado, a gente sabe da necessidade e da importância de abrir o mercado de trabalho, de fortalecer essa área, porque, gente, não é muito complicado fazer teatro dentro de uma caixa cênica sem ter o aparato técnico. Isso é impossível, basicamente. Assim. Bem verdade, Lid, bem verdade o que você falou. E, assim, eu não gosto de explanar coisas que eu vou fazer no futuro, mas como você colocou aqui, sim, eu me coloquei à disposição. Eu vou dar uma oficina de teatro gratuita para os alunos da LID lá. De iluminação, né? De iluminação. Eu me prontifiquei a fazer isso com o maior prazer do mundo. Vou conversar com os alunos dela e vou estar lá fazendo essa oficina. Isso é pensando no futuro da galera que pode ser técnico. Não é pensando, vai ser ator, vai ser atriz, vai ser cantor. É formar técnicos. Então, eu me prontifiquei com a LID. A gente está fazendo um bate-papo entre eu e ela bem legal, do que a gente está planejando, né, Lid? Que vai ser uma coisa bem legal, o nosso projeto, dessa oficina de iluminação. São esses parceiros, assim, como você, sabe, Dedé? Desculpa estar te cortando, mas são parceiros como você que fazem, pessoas como você que fazem acontecer, né? Como que a gente amplia isso? Porque a gente percebe que há um déficit muito grande de técnicos, né? Em Brasília e nas cidades satélites, porque a gente tem o Teatro de Samambaia também, que tem uma estrutura básica também, que pode oferecer uma oficina de iluminação, né?
de áudio. Então, nós temos alguns espaços em Brasília que a gente pode estar, porque assim, não dá para dar um curso de iluminação sem ter o equipamento básico, né? Você tem que ter equipamento básico. Eu até nos meus devaneios, assim, pensando que poderia, assim, o FAC, né, que é o Fundo de Apoio à Cultura, poderia ter uma área voltada só para atender projetos técnicos, né? Formação técnica dessa área que a gente está falando. Aquisição de material também, né? E aí ela faz, sei lá, como que se organiza, Sim. aluga material, aluga umas 10 mesas, leva, conecta umas escolas públicas que tem sarau todo ano, que eles fazem, acontecem uns shows, e aí, de repente, pega esse projeto e leva para ele um equipamento para formar para dar uma oficina ali para aqueles alunos, os alunos vão operar durante o trabalho, a apresentação do trabalho deles, e vão se divertir, porque mexer com luz e... Mas esse, Lid, esse é só o começo, tá? Esse é só o começo, é um pontapé que eu vou fazer contigo aí no céu. Você sabe disso, que a gente vai fazer uma história legal. E, puxando o gancho para isso, eu queria convidar aqui para o bate-papo aqui um amigo meu, Juneiras, que é um técnico cinematógrafo. O cara, diretor de fotografia, faz teatro, cinema, TV, DVD, viaja meio mundo. Um grande amigo meu, que tem de nascença, no sangue, o pai, que faz cinegrafista da Globo, que faz Globo Repórter, Fantástico, Copa do Mundo, Meio Mundo. E nesse gancho sobre isso, de cursos e profissionalização, Juneiras, meu querido amigo, meu parceiro, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência e como que a gente pode trabalhar para formar novos técnicos em Brasília, você na sua área de cinema e fotografia e toda a sua sagacidade que você tem com os vários festivais que você já participou e vários prêmios que você ganhou. Muito obrigado e é uma honra ter você aqui, meu amigo. Opa, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu agradeço primeiramente aí o convite do amigo Daniel. Eu agradeço também ao pessoal da LabFaz e todos envolvidos aí nesse nosso bate-papo. É um prazer estar aqui fazendo parte desse projeto, estar aqui conversando com vocês para falar um pouco dessa nossa dinâmica relacionada a curso técnico na área de audiovisual e cinema. Eu comecei, na minha área de trabalho, como o Daniel já colocou aí no início, eu fui muito estimulado e influenciado pela minha família. Meu pai, que deu um pontapé inicial, que entrou em TV há 42 anos atrás, com isso ele foi levando alguns tios, e aí até que eu entrei também no mercado de trabalho, mas foi daquela forma. Eu comecei por indicações, porque até então a gente não tinha os cursos técnicos específicos para cinema, para audiovisual. É claro que é o NB, dentro do curso de comunicação tem as pontes ali, hoje agora, de alguns anos para cá, tem o pessoal do IESB, mas, como o Gustavo tinha colocado no início, a gente, para se formar um técnico, não tinha como você procurar um instituto para você dizer, uma instituição, na verdade, para você dizer, eu quero me formar como um técnico cinematográfico. Então, eram os cursos técnicos que salvavam a gente para trazer um pouco de conhecimento para a gente, né? Além desses cursos, tinham assim, materiais didáticos que você, boca a boca com amigos, você entrava em contato e eles te passavam alguns conteúdos, trocavam alguns conteúdos para você meio que, academicamente, você se especializar, para você entender um pouco do processo todo. Então, eu comecei como técnico fazendo cursos técnicos. Só que o que acontecia? Nós tínhamos que sair de Brasília, ir até São Paulo, Rio de Janeiro, para fazer os cursos técnicos. Então, no cinema, por exemplo, no meu caso, eu comecei como assistente de câmera. Então, a gente ia para os sets de gravação, porque nós tínhamos a oportunidade de entrar em algumas produtoras, trabalhando como estagiário nessas produtoras, e dentro dessas produtoras a gente se especializava por conta própria, por vontade própria. Porque não era nem todo mundo que tinha uma certa paciência ou disponibilidade para estar ali ensinando um passo a passo. Então, era mais vindo da gente à vontade, que a gente fazia com que
a força de vontade se transformasse em prática, e essa prática ia nos profissionalizando, vai nos profissionalizando. Então, funcionou muito dessa forma, comigo particularmente. A minha formação é de light designer, não foi nem relacionado ao audiovisual, ao cinema, porque eu trabalhava em uma TV, e aí nessa TV houve um projeto, desenvolveram um projeto de restauração da cúpula do Senado, por exemplo, que aí ela era tombada, então eu tive que fazer um curso técnico, um acadêmico, para poder ter um registro e oficialmente assinar esse documento de restauro da cúpula do Senado. Foi aí que veio a minha formação acadêmica. Mas a minha formação técnica ela veio muito através dos cursos que, ao longo da minha vida profissional, eu venho fazendo. Mas isso não acontece em Brasília, né, Juneiras? Não, infelizmente, isso não acontece em Brasília. Não, infelizmente, não acontece em Brasília. O que acontece? Depois que surgiu a linguagem digital, aí surgiram algumas possibilidades, como esses cursos de cinema, mas são cursos pagos, né? São faculdades pagas, são faculdades particulares. A UNB não, mas tem aquela questão também de ter uma dificuldade, né? E não é um curso específico que tem na UNB, é inserido dentro do curso de comunicação. E mesmo assim não há um curso técnico, não tem uma especificamente técnico, né? Você faz o curso e aí até quando eu, como técnico, eu já fui diversas vezes participar de projetos dos alunos da UNB como técnico para instruí-los de como manusear os equipamentos. Então, por exemplo, não tem um curso técnico específico para o assistente de câmera, para o operador de câmera, para depois o diretor de fotografia, ou então um iluminador, um chefe de elétrica, um chefe de maquinária. Não existe esse curso aqui em Brasília, infelizmente. Eu acho que deveriam desenvolver publicamente, assim, de forma gratuita, se fosse possível, né? Se tivesse uma gestão capacitada nesse nosso país, principalmente aqui em Brasília também, que se colocasse uma universidade do audiovisual, da comunicação, da cultura em geral, que, como o Gustavo colocou, colocássemos os cursos técnicos ali para o pessoal do som, pessoal da imagem, o pessoal do teatro. Eu acho que é o que falta, porque, como eu estava colocando antes, o digital ele trouxe muita facilidade para você ter acesso àquilo que você gosta de fazer, àquilo que você admira fazer. Então, hoje, com a fotografia, está muito mais fácil. Hoje, você tem no YouTube diversos tutoriais que trazem aí possibilidades para quem está começando, mas a gente não tem... isso. A gente não tem um estágio, como você colocar alguém para estagiar. As produtoras, hoje em dia, elas perderam até as suas proporções. Porque as produtoras antes eram grandes, eram estruturas grandes, com estúdios, que cabiam ali se colocar o estagiário para trabalhar em determinado setor. Mas depois que veio o digital, essas produtoras de grande proporção, elas perderam vantagem, né? Porque aumentou a demanda e aumentou o custo-benefício, mudou também. Passou a ser mais fácil você chegar a entender um pouco da linguagem. Mas o curso é importante, a questão de ter um lugar em Brasília para que dê um curso técnico, passe para passar uma questão que é importante, que hoje eu vejo muito pouco, que é sobre norma e procedimento de trabalho. Hoje, qualquer um pode chegar e dizer, cara, eu sou diretor de fotografia, beleza, que ótimo, mas você lida com a norma e com o procedimento no set de gravação? Você sabe como você se adequa ali? Como que você pode chegar a debater com outros técnicos? Existe, em termos, né, uma certa hierarquia, mas que não é trazido de forma tão assim incisiva. Então, eu acho que o que falta mesmo no nosso mercado, é isso, é um curso específico. Acontece muito isso, e na sua área, Juneiras, uma coisa que você faz, que eu admiro muito, é operar Steadicam. Steadicam, cara, eu acho maravilhoso, acho lindo isso. Em Brasília não tem esse tipo de curso, não existe isso, né? Depois eu abro para o Gustavo perguntar, tá bom, Gustavo? Só o Juneira responder aqui. Não, em Brasília a gente não tem um curso... Desculpa, prossiga. Opa, tranquilo. A gente não tem um curso específico de Steadicam. Steadicam, você também tem que sair daqui para você fazer um curso prático, um curso na prática, e depois disso praticar bastante, exercitar bastante, para você dar fluidez, trazer para o seu profissionalismo, né?
Mas o Steadicam, assim como outros equipamentos que contribuem para a interpretação visual de um projeto de audiovisual de cinema, a gente não tem um curso técnico aqui específico para um operador de grua, por exemplo. Não é simplesmente o cara carregar um peso e suportar esse peso com outro peso por cima. Se ele não está ligado no movimento, assim, se ele não está inteirado na questão técnica, na questão física e até do corpo dele, como ele vai poder carregar de forma melhor esse peso, ele vai trazer só problema para esse técnico, porque daqui a pouco ele não consegue mais trabalhar, porque o corpo dele já não aguenta mais. Então, é por falta de instrução que muitas das vezes os técnicos eles não seguem uma carreira por longo prazo, porque com o tempo ele vai deteriorando o seu próprio corpo por falta de instrução mesmo ali. E é complicado, é triste falar, porque a gente vai muito de acordo com a nossa necessidade. A gente faz uso da nossa habilidade, mas a gente também vai muito de acordo com a nossa necessidade. Então, acaba que a gente dá uns passos maiores do que aqueles que a gente deveria dar com mais calma, né? E, Juneiras, eu digo assim, a gente como coletivo Backstage, logo em breve vamos pedir o seu conhecimento técnico, porque a gente quer oferecer esse tipo de curso também em Brasília. De Com o maior STED, prazer. câmera, e a gente vai pedir o teu suporte técnico e conhecimento sobre isso, que eu tenho claro. um orgulho imenso de trabalhar contigo, você sabe disso, eu também. Notório. Admiro você demais como fotografia, como tudo. Gustavo, faça a sua pergunta, meu querido. Depois eu vou chamar... Então, na verdade, eu queria fazer um complemento a uma fala do Juneiras, que ele falou que Brasília realmente carece de um espaço que pudesse oferecer todos esses cursos técnicos concentrados em um só lugar e tudo mais. E, complementando a fala dele, eu acho que isso pode perfeitamente seguir um modelo, por exemplo, de um curso acadêmico de engenharia, onde os 2 primeiros anos de curso são comuns a todos os profissionais, e isso é uma coisa que realmente acontece. Para o cara do som, para o cara de luz, de grua, para o cara de iluminação, de estruturas metálicas, existem vários conteúdos que são comuns a todos nós. Então, isso pode seguir muito legal, hipoteticamente falando, aí, uma escola, uma faculdade do Backstage pode seguir muito, muito bem esse conceito de um curso de engenharia, onde a primeira etapa do curso são matérias em comum, e dali para frente se abre o leque de acordo com a profissão que cada um vai seguir. Eu acho que o meu pensamento também, amigos, é quanto a isso. A gente como já profissionais da área, temos que pensar nos futuros técnicos, né? Formar técnicos, né? Pessoas capacitadas de todas as formas, com NR10, NR35, com as qualificações técnicas, para a gente também não poder cobrar do técnico o que ele aprendeu na luta. Ele tem que ter uma capacidade técnica e conhecimento técnico e estrutura de conhecimento. Tá? Eu acho que está posto aí o desafio para as futuras gerações, que é justamente conseguir trazer, para as futuras gerações não, para a nossa geração também, que é trazer talvez o Ministério da Educação para dentro dessa discussão, entendeu? Para poder construir um curso, para poder ter uma parte, um conteúdo programático e tudo mais. Porque aqui nós estamos falando, é um papo de backstage, entendeu? Mas a gente precisa trazer gente grande para esse papo e fazer essa provocação. Não é, Juneiras? A gente tem... Quantos a gente talvez não tenha números, mas qual o número de profissionais de backstage e de profissionais técnicos da área de cultura que a gente tem? Será que esse mercado já não é suficiente para justificar a criação de um curso acadêmico para isso? Uma escola técnica. Com certeza, a gente tem número suficiente já. Falando em escola técnica, eu queria chamar aqui agora Débora Aquino, que é uma atriz... minha amiga, Débora Aquino, ela é uma pessoa que eu não sei nem o que falar. Eu não vou falar o currículo dela, ela fala por si só.
é atriz, bonequeira, cantora, produtora, minha amiga, esposa do meu melhor amigo, guitarrista. Débora, boa noite, minha linda, seja bem-vinda. E eu queria muito que você explanasse sobre formação técnica de jovens e seu conhecimento e sua formação. E é um prazer ter você aqui. E muito obrigado. Nossa, obrigada. Eu aqui, gente, só anotando aqui conceitos. Então, eu sou Débora, e na área da graxa eu sou cenógrafa, né? Cenógrafa do Rala, de montar cenografias gigantes, tipo DVD do GOG, o cartão postal bomba, é um stencil meu e do Melo, uma galera lá, Ju Borget. Então, assim, na área técnica é essa daí. Pescando aí um pouco do que todo mundo foi falando, e aí eu acho que a gente tem essa questão seguinte. O Gustavo tocou num lugar super legal, que é o que você quer ser quando crescer, né? E isso passa pela valorização da profissão, e a valorização da profissão ela passa fatalmente por um lugar chamado Código Brasileiro de Ocupações. E muito pouco a gente vai avançar no que a gente vai falar de políticas públicas se a gente não revisar novamente e incluir o que está fora. E sempre vai estar fora alguma coisa, porque a cultura ela é dinâmica, né? Então, amanhã já vai dar, como o Helder falou, a migração de uma linguagem para várias plataformas, na nossa área, é tamanha. Então, assim, a gente vai precisar estar sempre revisando o Código Brasileiro de Ocupações. Botei aí no chat para quem quiser dar uma olhada, botei aí a tradicional da Wikipédia. Mas o que acontece? Se a gente não mexe no código, a gente não é reconhecido, a gente não pode sequer tirar a MEI. A política pública é feita em cima da legislação. Então, se não tiver no Código Brasileiro de Ocupações, não tem obrigatoriedade de ter uma escola técnica, de ter uma faculdade, de ter continuidade, de pensar num projeto de previdência e muito menos de aposentadoria. E aí, essa é a parte técnica, né? É o backstage da legislação. Quem faz a legislação, e a gente só pode criar uma política pública no que está na legislação, logo, se o hold não está, logo não tem política pública para ele. Simples assim. E a gente tem... A última revisão foi em 2002, que entrou muita coisa. Eu estava até dando uma olhada ali, tipo, para a última atualização foi essa mesmo, mas realmente a última foi em 2002, que entrou muita coisa da área de comunicação. Entrou web design, entrou todas essas profissões novas da tecnologia e ligadas à comunicação, entrou. E, bom, essa é a parte técnica. Vamos para a parte filosófica. É proposital o desmonte da cultura, e não é de agora, entendeu? Quando você, lá na década de 60, você tira a cultura como cadeira de belas artes, né? Você desmonta toda a educação e, com ele, propositalmente, você cria o que alguns economistas chamam de hoje de uberização da profissão, entendeu? Ele não tem direitos, ele não tem encargos tributários, mas, de qualquer forma, ele contribui para um mercado gigantesco, ligado a muito de estruturação, inclusive de cidade inteligente. Né? Quando você fala ali, quem era Paraty antes da Feira de Literatura de Paraty? Paraty hoje está para o mundo, como um dos vórtices da área de literatura, e aí agrega shows, agrega cinema, dinamiza, cria uma cadeia produtiva, influencia na própria densidade da cidade enquanto ela está navegando e enquanto ela é capaz de gerar turismo, e turismo gera mais renda,
mais recolhimento de impostos, e por isso que as cidades também têm na cultura os seus calendários de arrecadação, Recife, Salvador, Bahia, Carnaval, palcos, palcos e mais palcos. Então, assim, nós fazemos parte de uma estruturação de economia e a gente foi propositalmente desmontado e agora politicamente enquanto categoria, enquanto classe. O que era 5 anos atrás, quem discutia backstage era um micronúcleo, entendeu? A minha formação é de teatro popular e formação de grupos de teatro de pesquisa. E quando eu optei por fazer uma formação, eu fui fazer gestão de pessoas, exatamente para entender por que na cadeia produtiva nós somos invisibilizados e os artistas iguais, então toda a cadeia produtiva ligada a essa categoria também você invisibiliza, né? Você deixa ali precário o atendimento, o recolhimento, a previdência, que é quando eu caio, quando eu me acidento, né? E a aposentadoria. Então, são vários lugares... Está fechado o seu microfone, Daniel. São vários lugares que a gente cai como uma armadilha social, política, econômica, e a gente não consegue avançar porque a gente não consegue também nos unir enquanto classe. Agora Dedé, deixa eu te perguntar uma coisa. Dedé, Oi. vamos abrir um momento para a gente ter outras perguntas? Vamos ver se mais alguém aqui quer falar, se algum dos nossos conectores quer colocar opinião, por favor. Vamos abrir esse momento aqui agora para a gente ter essa troca, para a gente aproveitar o melhor dos nossos convidados agora. Isso que eu ia falar. Eu queria abrir para a Débora, para a gente fazer perguntas. Só a primeira pergunta, Débora, rapidamente. Em Porto Alegre, você está tendo muita convivência aí com essa coisa de formação técnica? Acontece muito isso aí, diferente de Brasília? E depois a gente abre para as perguntas que quiserem fazer. Aqui aconteceu. O que a gente precisa fazer? E aí já é eu respondendo a pergunta, fazendo um convite. A gente precisa se reunir enquanto categoria e aí sentar a bunda e estudar e criar o desenho dos cargos e competências novos que nós queremos lutar. O que está faltando para estruturar a cadeia produtiva? Então, a resposta ela gera em si mesmo uma ação, né? Porque a única categoria que vai poder falar sobre ela somos nós. Porque é isso que acontece nas demais categorias. Eles renovam, à medida que esse último censo da comunicação, que foram mais de 200 profissões ligadas à comunicação, ligadas à tecnologia, plataformas, e aí com isso você consegue ir ampliando, entendeu? Então, a pergunta já é uma resposta, já é uma provocação. Maravilha, ou a gente muito obrigado. E estrutura, ou então a gente dança. Maravilha, muito obrigado. Temos mais pergunta? Eu acho que a Kika queria perguntar, o Juneiras, alguém quer perguntar? Está aberto a sala para pergunta, gente. Ale Capone, por favor. Eu não queria perguntar, não. Eu já queria chegar puxando a Debrinha na chincha. Porque era para ela ter participado segunda-feira passada, infelizmente no mesmo horário do que a reunião de vocês. A gente teve uma reunião com a Cris Ramires, justamente para falar sobre o Código Brasileiro de Ocupações. Eu tinha ficado de ligar para a Débora, mas preciso muito da sua força aí, Débora, para a gente fazer esse documento para a Benedita, que realmente a gente conseguiu essa audiência e nós vamos tentar buscar esse estudo, sabe, Débora? Tem uma rede que foi formada, chama Rede Apoena. Você conhece? Eu não sei se a Universidade do Rio Grande do Sul está ligada, mas o OBEC da Bahia, do Carlos Paiva, o Observatório aqui do DF. Então, tem uma série de universidades que
está trabalhando em conjunto com a comissão da Câmara, e nós vamos pedir esse estudo das profissões do backstage para que a gente possa, assim que parar essa turbulência política, né? Porque agora também não adianta a gente querer passar nenhum projeto de lei que é dar um tiro no pé, é mais fácil a gente sofrer mais censura do que a gente tem, do que conseguir avançar. Mas é isso, o estudo legislativo vai levar cerca de 1 ano, Débora, por aí, uns 6 meses, no mínimo, né? Porque, enfim, a gente precisa fazer isso nacionalmente para ver como as profissões são chamadas, dividir cada forma daquela atuação, quem trabalha até 2 horas, quem trabalha numa carga horária de festival, que é diferente do que opera para o teatro. Então, para a gente poder ter tudo isso, a gente precisa decupar isso bem, mas nós estamos caminhando. E, Débora, quero muito a sua ajuda. É só esse apelo. Começamos a dar os primeiros passos. Né? Ai, querida, vamos correr junto, estamos aí. Vamos, que é isso. Devagarzinho a gente vai mudando, né? De backstage. Debinha é massa, velho. A gente... Fazer um fórum nacional da graxa, entendeu? Um fórum nacional da graxa é legal. Né? O Fórum Nacional da Graxa, fazer uma conferência livre da técnica. Conferência técnica. Esses elementos fortalecem para poder dialogar com a universidade, né? Como que a gente pode trazer esse peixe grande que o Gustavo estava falando aí, né? Que possa fortalecer esse movimento tão importante que é a área técnica nacional, enfim, internacional. A gente tem artistas aí da área técnica que estão em rede internacional, então agregar um curso de línguas, né? Agregar essa economia, o conhecimento de economia que o Gustavo também começou a falar, trouxe para a fala dele. Eu acho que são elementos que fortalecem todo esse conjunto que a gente está nessa sofrência, né? Como a Débora falou assim, a gente senta a bunda para ver, ou a gente não tem representatividade, não tem lei. Então, assim, como é? Se tem lei, tem política pública. Não tem política pública, por que talvez não tenha lei? Então, é assim que se trabalha, né, Débora? Então, é tudo meio engatilhado, né? Você vê as outras profissões, qualquer coisa, eles correm junto, faz ali junto. Tu vê a gente é de uma cidade que tem todos os ministérios fazem pelo menos 2 grandes eventos por ano. Todos. Então, a dimensão do impacto dessa categoria é muito grande. E sem falar que a gente é num lugar que é o FOP, né? Formador de opinião. Passa pelos seus palcos os principais artistas, mas também os principais políticos, os principais pastores, todos os principais. Usar essa cadeia inteligente para estruturar este setor é impacto na cidade, entendeu? É na cidade. Me veio uma dúvida. O que eu vejo muito em Brasília, o que eu vejo assim, que eu entendo assim, como o Gustavo Dias, que é um profissional qualificadíssimo, o Helder Miranda Juneiras, a Débora Aquino, Moisés Vasconcelos, Lidy Leão, nós temos profissionais qualificados de gabarito. Podemos fazer escola em Brasília para formar novos técnicos. Não precisa as pessoas saírem mais de Brasília. Temos em Brasília, cara, a gente tem cenógrafo, diretor de fotografia, técnico de som, iluminador, figurinista, continuista. Temos profissionais em Brasília de alta qualidade. O que a gente precisa é ajuntar essa galera e formar uma escola técnica em Brasília, para as pessoas se formarem em Brasília, não ter que gastar uma grana para ir fora sabe, gastar um dinheiro que pode fazer em Brasília. O que a gente tem que fazer é isso, formar técnicos aqui na cidade. Tá? E falando em formar técnicos, queria chamar meu último convidado, um grande amigo, que é o Francisco, que ele tem um projeto maravilhoso, que é um projeto bem legal, e eu queria que ele conversasse com a gente
e falasse um pouco sobre o projeto dele e como ele atua nesse projeto, e como ele começou nesse projeto. Meu querido amigo Francisco, cadê você, cara? Vamos falar? Vamos conversar, querido? Opa, voltamos? Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui hoje com vocês, com essa galera que é fera na produção, no áudio. Muito dessas pessoas já trabalhei junto, tive o prazer de trabalhar. E a minha história começou ali com meu pai, né? Teatro Nacional, meu pai é servidor aposentado da Fundação Cultural, né? Antigamente era Fundação Cultural, não era nem Secretaria de Cultura. E aí eu comecei a trabalhar com ele e nas temporadas populares. Foi o meu primeiro trabalho. E minha formação foi aprendendo no dia a dia mesmo. E meus professores foram as pessoas que trabalhavam ali comigo. E cada evento é um ensinamento, é um aprendizado. Você vai ali criando bagagem a partir dessa trajetória. E agora a gente está com a Palco em cena, a Palco, Compassaria Primeira de Talentos, que é lá no Varjão, a sede, e foi uma instituição que a gente herdou do Robson Graia, que é um ativista cultural dos anos 90, de Brasília. Ele montou essa instituição há muito tempo. Antes dele falecer, ele falou para a mãe dele nos procurar para a gente poder dar continuidade no trabalho. Então, lá a gente montou uma biblioteca voltada para o público negro, né? E montamos também a pista de skate, tem caminhada ecológica, e a gente também trabalha com formações, algumas formações, né? E a maioria dos eventos que a gente realiza lá, a gente sempre coloca algum tipo de formação, porque lá é bem carente no Varjão, né? E a gente já consegue colher alguns frutos lá, por exemplo. A gente, há 3 anos atrás, a gente fez algumas oficinas de DJ, oficinas de MC, a gente colocou a batalha de MC para acontecer lá. E hoje a gente tem DJ lá no Varjão que começou com as oficinas que a gente oferecia. Tem MC que está gravando música lá. E, inclusive, meu irmão, Bola, que é um dos coordenadores lá, ele virou referência na cidade, na área cultural. A área lá tinha essa falha na cultura, né? Não tinha uma pessoa que realmente ajudava a população a realizar os eventos, né? E aí a gente botou o nosso espaço lá em prol da comunidade. Então, assim, antes da pandemia, a gente tinha pessoas que iam estudar lá para fazer concurso, né? A gente abriu espaço da biblioteca, estudar para fazer concurso, faculdade. Então, essa formação realmente ela faz a diferença na vida das pessoas. Eu tive outras experiências também, que eu também sou da área do skate, né? Sou presidente da Associação de Skate da capital. E eu, por um bom tempo, eu trabalhei com aula de skate na Estrutural, no Guará e no Bandeirante. Então, ali eu atendi mais de 200 alunos. E alguns deles viraram skatistas até hoje, correm campeonato fora, aqui de Brasília. Então, assim, a formação é super importante para essas pessoas que estão ali à mercê da sociedade, né? E também para os técnicos, né? A gente precisa atualizar nossos técnicos, né? Formar os técnicos. A maioria dos técnicos aqui de Brasília aprendeu ali no dia a dia, né? Eu fui uma pessoa assim, autodidata também, né? Então esse projeto LabFaz, ele é um projeto super interessante que está atendendo bastante gente. Hoje mesmo eu estava divulgando o projeto, o pessoal agradecendo a gente por estar oferecendo esses cursos. E
Uma coisa que não acontecia em Brasília, né? Tinha que ir para fora para poder se especializar. E essa fala que a gente construiu hoje aqui, que o Gustavo falou, que o Juneiros falou, a Débora agora ponderou, a gente montar uma faculdade, uma universidade voltada para a cultura e começar a fazer essas conversas, né? Começar a fazer esses encontros para poder discutir essa coisa do código aqui que a Débora mandou, até abrir aqui agora para depois dar uma lida com calma, a gente poder estar inserindo na nossa atividade, nosso ramo, nesse código também, se tiver alguma atualização, né? E ali, voltando da minha história, eu consegui formar várias pessoas, né? Eu nem sabia que eu estava formando. A galera trabalhando comigo, foi aprendendo, o Gabriel Erckman é um deles. Eu tenho um orgulho de ter formado o Gabriel. Ô Francisco, no seu projeto, você tem curso de formação técnica lá? Som, Cara, luz, fotografia? Não tenho. A gente já fez oficinas, né? Agora um curso assim, com uma carga horária maior, com conteúdo maior, não tenho. A gente vai ter com a LabFaz, né? Né, Ale? A gente está conversando para a gente poder implementar lá. E a intenção do espaço é essa. O futuro do meu espaço, lá do nosso espaço, da Palco, é a gente construir, ampliar a estrutura para poder estar oferecendo formação técnica para a população em geral. A gente tem uma ideia de montar um estúdio lá, a gente tem uma ideia de montar uma sala de dança. Então, assim, a gente está com um projeto bem bacana para poder construir lá, só que a gente está com entrave por causa da legalização do terreno. Mas, a partir do momento que a gente conseguir estruturar melhor essa parte documental do terreno, a gente vai construir, vamos botar curso lá acontecendo direto. Inclusive, quando passar a pandemia, eu quero convidar vocês para dar um pulo lá e conhecer o espaço, é bem bacana. A gente já cedeu para uma galera, já teve ensaio de teatro, a gente tem curso lá de capoeira, oficina de skate, Chocolate fez oficina de DJ. Então, assim, a gente tem esse trabalho lá que a gente vê que dá resultado. É uma coisa que vale a pena você estar incentivando, né? Acho que é isso. Maravilha, amigo. Eu vou estar encerrando agora, queridos, porque nosso tempo é curto e corrido hoje. Desculpem. Queria abrir, se alguém tem alguma pergunta e alguma dúvida antes de eu encerrar. Então, queria abrir a pergunta. Posso falar, Dedé? Sim, amigo, sim, fique à vontade. Oi, boa noite, galera, tudo bom? Não, só para complementar mesmo que... Assim, e aí, Fessanha, beleza? Para complementar assim, a fala de todo mundo, é que, por exemplo, o tema é formação de jovens, né? Então, assim, o jovem, às vezes, além de ter a formação técnica ou uma formação para algum trabalho do tipo, ele também tem que ter formação em política pública, que é a questão dele se inteirar do porquê da profissão, de ter um registro, do porquê ele ser regularizado, do porquê ele correr atrás dos direitos, porque senão não adianta nada, às vezes ele só aprender a profissão e simplesmente correr atrás de trabalho, entendeu? Então, a conversa aqui também pode ser nesse sentido, né? Do jovem, além de receber ou buscar a qualificação para poder aprender o trabalho, ele também tem que aprender que a profissão tem direitos, tem deveres, e possivelmente ele tem que correr atrás, caso não tenha, entendeu? Então, é bem nesse sentido, beleza? Só para agregar mesmo. Valeu, galera. Boa noite. Maravilha, CDR. Maravilha. É isso mesmo, cara. É formação técnica e formação de cidadão que pensa, né? Pessoas com conteúdo, que tenha uma opinião forte e que tenham conhecimento e que pensem, né? Então, eu acredito, não, agradeço, na verdade, a palavra é essa, Débora Aquino, Francisco, Gustavo, Juneiras, Lide,
precisamos formar técnicos em Brasília. Precisamos dar esperança e oportunidade para jovens aprender. Não como a gente aprendeu, estudando na raça, na luta, sacou? E fazendo da nossa forma. Com a tecnologia de hoje, é muito mais fácil se aprender as coisas. Eu aprendi lendo o livro Aurélio, Pai dos Burros, né? Eu tive que fazer cursos no Rio de Janeiro de iluminação. Eu sou da época que eu tinha fita cassete para ouvir minhas bandas preferidas. Eu ficava gravando nas rádios, entendeu? A informação, ela chega muito rápido para todo mundo, mas o conhecimento técnico tem que ter estudo. Não adianta a pessoa pegar no YouTube como montar uma iluminação, ou como gravar um vídeo, ou como fazer um set de filmagem. Tem que praticar, né? Tem que praticar, tem que estudar. Praticar, não tem como, não tem saída. Tem que ter a prática. Porque no YouTube tem tutorial para tudo. É interessante também dar uma esticada nessa colocação que o Felipe fez aí e o Gustavo no início, sobre até uma questão de educação financeira também. Você dá o curso técnico, mas você o qualifique para ele saber quanto que ele vale, quanto vale o cachê dele. Porque até isso hoje, na nossa realidade, é uma bagunça. É um grande problema. E o que ele faz também com esse dinheiro é importantíssimo, né? Muitas vezes o cara não separa. O cara ele não tem uma contribuição previdenciária, porque não existe a ocupação dele, não é regulamentado, né? Que é aquilo que a Débora colocou. Tá tudo entranhado, tá tudo interconectado. Ele vive nos frila. Ele vai precisar. Enquanto isso não existe, ele vai precisar fazer esse recolhimento, porque ele vai ficar velho e ele não vai ter recolhido, entendeu? Então é muito. E o cara vive no frila, fazendo frila aqui, frila ali, não paga imposto, não tem informação. Então, assim, a proposta Gente, agora hoje... fiquei preocupada com uma coisa. Nós vamos encantar jovens para a área técnica, com tantos problemas que essa área tem para ainda conquistar. Mas é aí... É que a gente está colocando aí o desafio, né? Assim, porque a gente já conhece os trabalhadores da cultura como guerreiros, começaram como guerreiros ocasionais e se tornaram guerreiros de profissão, né? Então tá aí mais uma batalha que importa aí para que a gente possa... Pode ficar um pouco menos desesperada, que na última revisão colocou um guarda-chuva dentro do código chamado a regulamentação 5, que é técnico em espetáculos diversos. A questão é exatamente essa. Existe uma diferença entre os setores. Um artista / técnico de espetáculos diversos, ele é isso, ele é o químico, que é o iluminador, que até um pouco tempo atrás a gente trabalhava com marcação de luz com ionômero de vidro, aí você tinha que botar ele numa panela fervendo. Você tem o técnico circense, que é muito ligado à segurança, o cara dos tecidos. Então, assim, a área técnica ela é muito diversa. A gente pode ficar simplesmente dentro do Código Brasileiro com técnicos em espetáculos diversos e não entrar no debate o quão a nossa profissão é dinâmica e o quantas ramificações de setores ela tem para fazer o bonito do espetáculo. E aí a gente não tem como medir a pessoa que, por exemplo, um técnico, um cuspidor de fogo, gente, ele tem uma vida muito mais curta do que um pintor de quadro de aquarela, que é até uma aguinha mais, uma tinta mais, que a base de dissolução é a água. Entende? Então, assim, é muito ramificado o setor da arte e a base técnica que vem em torno dela é ainda maior. É dessa especificação que eu estou falando, porque aí você consegue, por exemplo, está passando aí a legislação da faculdade distrital. A gente não chamou ninguém nas tintas, sendo formadores de opinião, como eu falei anteriormente, para falar assim, e aí, mano, essa faculdade distrital aí que vocês estão pensando aí, passando aí
no Senado, no Congresso, na Câmara Legislativa, não prevê área, incursão como esse que o Gustavo falou lá atrás, incursão de formação técnica, assim, primeiro e segundo semestre, você nivela todo mundo, e depois o cara pode se especializar em 3, 4 linhas, e daqui 5 anos, mais 5, 6 linhas, e vai, numa dinâmica de um crescente que atenda ao mercado. Mas se a gente não tiver toda a composição desse olhar, a formação vai para esse lugar, Lide, que é um invertebrado gasoso. Olha o nome da nossa profissão. Técnico em espetáculos de diversões. Isso vai em várias vertentes, né, Débora? Porque eu, quando eu comecei minha carreira, estava lembrando aqui, na iluminação, eu subia 15, 13 metros de altura, sem nenhum equipamento de segurança. Eu era um moleque novo, pela vontade de mostrar serviço. E depois que eu fiz meus cursos de NR10, NR35, rapel, eu vejo que a formação técnica é importante para isso. Porque, às vezes, a gente pega um rapaz novo, Gustavo, Jumeira, Lídia, 18 anos, que quer fazer estágio em iluminação. Ele vai subir em 12 metros de altura sem nenhum equipamento de segurança, sem conhecimento nenhum. E eu fiz isso na minha época, quando eu comecei. E hoje em dia eu não faço, porque eu tive conhecimento técnico, estudei, me preparei. Então, essa é a minha preocupação nesse nosso bate-papo, é isso, a formação técnica, também nesse quesito de segurança, de saber trabalhar com equipamento. O Juneiras com o Steadicam, que prende no corpo dele, ele carrega uma câmera ali que vale 20, 30 mil reais. Ele tem um conhecimento técnico de ter cuidado com o equipamento. O Gustavo, ele pega microfone ali que vale 8 mil cada microfone. Então, com conhecimento técnico, ele vem muito além de só aprender a profissão. É também ter o conhecimento técnico de segurança no local de trabalho, segurança do equipamento, respeito aos outros profissionais, né? E conhecimento sobre o equipamento que você está operando. Porque acontece, sabe, detalhes que a pessoa às vezes se machuca sério, ou às vezes a pessoa quebra o equipamento muito, muito caro, sem conhecimento técnico. Então, a ideia desse papo de hoje é formar técnicos, mas com conhecimento técnico e de segurança. Então, é importante a gente trabalhar isso também, para os jovens ter a segurança. Posso falar uma coisa? Sim. Tio, posso falar, tio? Fala, amigo. Cadê a Jujuba? Acabou a Jujuba. Comi todo. É o seguinte, o que eu quero falar aqui, eu acho que é voltado para esse profissional que está talvez assistindo esse nosso bate-papo e está se perguntando, cara, como eu me coloco nisso? Onde eu me coloco nisso? Eu estou vendo uma conversa acontecer que está plantando uma semente que provavelmente vai brotar o seu primeiro fruto daqui a 3, 4 anos, né? Colocando por longe. O que eu vou fazer enquanto isso? Cara, eu bati numa tecla aqui que eu falei que do tanto de coisa que eu tive o privilégio de aprender, e isso se resume em uma palavra chamada interdisciplinaridade. O nosso trabalho dentro da cultura, ele é totalmente interdisciplinar. Então, assim, não, você está tendo aqui no LabFaz uma experiência de interdisciplinaridade única. Aproveita, cara. Pesca tudo que você pode pescar aqui. Sai dessa esfera e vai procurar fora daqui formação em outras áreas que também podem dar para você uma musculatura profissional para você poder trabalhar e você poder aprender melhor. Então, assim, não espere os 3, 4 anos de tramitação, de formação de uma lei, da criação de um curso, que vai sair um primeiro curso. Demora muito, e essa é a sua geração, é o seu momento de trabalhar. Então, assim, você precisa imediatamente, para ontem, começar a buscar todos os lugares que tem. Avengar, muda seu microfone. Na hora que eu fui embora já dava para ver ele, só que eu entrei lá para a padaria direto. E eu acho que é isso, cara. Abre o seu leque de visão, abre o seu leque de busca, de procura. Não, procure sim dentro da área técnica tudo que você precisa saber, porque você precisa saber da área técnica,
mas vai atrás também daquilo que vai abrir esse horizonte para que você possa absorver toda essa parte técnica e complementar o seu trabalho, tá? Então, boa sorte para todos nós profissionais do backstage, para todos nós profissionais da cultura. Eu acho que a gente está, desculpa a palavra, mas a gente está num momento fodido, mas a gente está fomentando, aqui que eu falo, podia falar a palavra, mas a gente está fomentando a gente está semeando, né? Infelizmente a gente não pode semear e colher dentro da mesma temporada, mas a gente está plantando uma bela semente. É isso. Obrigado pelo aval do palavrão. Gustavo, você falou tudo, meu amigo, e mais um pouco. Foi maravilhoso conversar com todos vocês. Eu, novamente, volto a agradecer a um por um, porque, como eu vou dizer, cara, eu só chamei amigos aqui, eu não chamei pessoas que eu não conheço, que eu nunca trabalhei junto, sabe? Pessoas que eu tenho no coração mais do que profissionais de trabalho, amigos que eu tenho. Gustavo, Juneiras, meu parceiro, meu irmão, Lid, minha amigona, que a gente vai fazer uma parceria bonita até o fim do ano. Debinha, né? Debinha, dispensa comentários, né, meu bem? É a coisa mais linda do mundo. Francisco, parceiro. Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês. A todos. E a partir de trocas e conversas, discussões, que vamos seguir cada vez mais fortes. Muito obrigado. Lembrando que o Bate-Papo Backstage é uma iniciativa do projeto Lab Faz, com fomentos da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstage Brasília e o Espaço Infino. Então, assim, eu agradeço muito, muito a vocês pela oportunidade, pelo bate-papo, porque, novamente, eu volto a falar, vocês são mais do que profissionais de trabalho, vocês são meus amigos, mas eu troco ideia variadas e bate-papo. Muito obrigado a todos, todes, e foi uma alegria estar com essa galera toda conversando aqui. E, cara, a gente tem que fazer a técnica de Brasília acontecer, girar, fazer girar e a gente assim, né? Eu estou ficando velhinho, vocês velhinhos, vamos formar técnicos melhores agora, tá? Vamos ficar mais sagazes e formar a galera que quer trabalhar de verdade, com toda a qualificação técnica. Eu me despeço de todos a vocês. Um beijo a quem assistiu. Dedé. Um beijo a todos. Fala, Dedé. meu Fala, aí mano. tem só aquele textinho de encerramento. Eu acabei de ler, Chuchu. Ah, maravilha. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Usem máscara. Obrigada. Tomem vacina. Se cuidem. E vamos que vamos. Viva o SUS! Valeu, galera. Prazer. Dedé, parabéns! Parabéns aí, Lab Faz. Maravilhosos. Valeu, obrigado. Obrigada, Parabéns, Juliana. parabéns. Obrigada, Parabéns, Lid, querida. Debrinha, Gustavo. Ai, obrigada, Lê! Parabéns a todos, Prazer obrigado, enorme. pessoal. Beijo pra Grande vocês. Parabéns aí, Parabéns, galera. gente. Foi demais. Parabéns, Dedé. Foi ótimo. Arrasou. Galera. Parabéns, Valeu, Dedé. galera. Mandou Valeu, bem, obrigado. Dedé. Parabéns, Dedé! Tchau, Valeu. Lid! Tchau, Gus! Tchau, todo mundo, Maravilhosos. galera! Tchau, Tudo tchau, lindo. gente. Tchau, galera. Tchau. Beijo a todos. Dei vontade de ver essa galera todinha no pós-pandemia, todo mundo